noite. O Rede Bahia Revista inicia hoje uma série de programas especiais sobre o chocolate. Desde que a TV Santa Cruz produziu e exibiu com sucesso a saga do cacau, havia uma necessidade de se expandir o que foi mostrado nas reportagens feitas no Brasil e na Europa. Com a saga, em 2005, a região foi despertada para as oportunidades que o cacau ainda pode oferecer. Dando então sequência ao nosso trabalho de divulgar o que interessa ao sul da Bahia, vamos conhecer a partir de hoje mais sobre a produção de chocolate no Brasil. Especificamente na região de Campinas, em São Paulo, o repórter Fernando Sodac e o cinegrafista Marcelino Silva visitaram vários lugares por lá e trouxeram muita coisa interessante e vale a pena conferir. Para começar, um pouco da história deste alimento que é capaz, inclusive, de provocar dependência. Que o digam os chocolatras. Recentemente, pesquisadores concluíram que o chocolate surgiu há 3.100 anos, 500 anos antes da data que era considerada a de origem. A história do chocolate começou com os maias e astecas, civilizações que povoaram a América Central séculos antes de Cristo. Com as amêndoas do cacau, que em grego significa alimento dos deuses, esses povos preparavam a bebida usada em rituais e comemorações na época das colheitas. Era o chocolate. O cacau era tão importante para eles que as amêndoas eram usadas como moeda. Com uma semente era possível comprar um coelho, com 100, um escravo. Mas o chocolate só ganhou o resto do mundo com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas. O genovês provou a bebida e, ao retornar à Europa, levou algumas sementes. Em 1528, o conquistador Hernán Cortés deu de presente ao rei Carlos V da Espanha algumas sementes de cacau. A bebida caiu então no gosto da aristocracia. Quase 130 anos depois, foi criada em Londres, na Inglaterra, a primeira loja especializada em chocolate. E só em 1780, o chocolate começou a ser fabricado de forma industrial, com o uso de máquinas. Alguns anos depois, na Inglaterra, uma fábrica conseguiu produzir o primeiro chocolate em barra da história. E em 1912, um belga criou o chocolate com a casca dura, o que possibilitou o recheio de bombons e barras. Hoje em dia, o chocolate é utilizado de várias formas, da indústria de alimentos à cosmética. Segundo especialistas, os melhores chocolates do mundo são produzidos na Bélgica, França e Suíça. Os belgas são famosos por ter o melhor processamento do cacau e da massa de chocolate. Os franceses, pela variedade de sabores originais e a alta qualidade. Os suíços, pela qualidade do leite adicionado à forma. O que os melhores chocolates produzidos no mundo têm em comum? Eles são feitos com as melhores amêndoas do mundo. E não se iludem, o melhor cacau do mundo não vem do Brasil, e sim de países como o Equador e São Tomé e Príncipe. No Brasil, o cacau já existia na região amazônica e no Pará. Em 1746, o colono francês Louis Frédéric Vergniaud plantou os primeiros pés de cacau às margens do Rio Pardo, em Canavieiras. De lá para cá, a Bahia se fortaleceu como estado produtor. Chegou a ser a região com uma das maiores produções do mundo. Mas o cacau daqui nunca chegou a ser considerado de altíssima qualidade. Nós temos, por um lado, um cacau crioulo, certo? Que é justamente a variedade clonada da maior parte dos híbridos, certo? E a variedade forasteiro, que é justamente o cacau que nós temos hoje em comum, que é susceptível à doença da vassoura de bruxa, que aqui na Bahia nós chamamos de cacau o pele de ovo, o pará, o parazinho, o maranhão, enfim, todas essas outras variedades de cacau. O cacau fino basicamente é uma variedade, que a variedade é trinitário, certo? Que nós não temos aqui no Brasil. Geralmente esse cacau é mais produzido na Venezuela e na Colômbia. Aqui no Brasil, certo, nós temos uma capacidade muito grande de produzir o cacau gourmet, que é justamente para atender uma exigência de alguns chocolateiros aqui no Brasil, que hoje cada vez mais está buscando isso, esse diferencial.